Oi, estou de volta para as nossas dicas de leitura. Eu espero que você esteja lendo mais com essas dicas. Espero que você esteja realmente motivado a, de repente, começar uma vida de leitura se ainda não começou. Hoje eu quero falar de uma escritora brasileira que eu gosto muito. Na verdade, ela nem é brasileira, ela é ucraniana. E ela cresceu, a família dela veio da Ucrânia para o Brasil, para novas oportunidades de vida, fugindo um pouco da perseguição aos judeus que já havia naquela região. E ela foi criada em Recife, ela tem um sangue nordestino, apesar de ser ucraniana, que é a Clarice Lispector. Eu imagino que você já deve ter ouvido falar sobre essa autora. Se você ainda não conhece essa autora, eu queria indicar dois livros. Ela tem 26 livros publicados. Ela morreu em 1977, tá, no Rio de Janeiro. Ela tem uma história de vida muito interessante, a gente vai falar sobre isso também. Eu gostaria de indicar dois livros para vocês dela. O primeiro é esse aqui, é uma coletânea de 4 contos infantis dela, O Mistério do Coelho Pensante e outros contos. É muito interessante porque a linguagem dela para criança é muito fácil, muito acessível, é gostoso de ler. Então, se de repente você já ouviu falar que a Clarice Lispector é uma autora muito erudita, muito difícil de se entender, que é uma das coisas que falam a respeito dela, que ela é muito impermeável, esse talvez seja uma maneira de você não achar isso, começar a ler Clarice Lispector sem pensar isso. São 4 contos infantis, engraçadérrimos, ela tem um senso de humor muito bacana. Tá a dica aqui então, primeira dica. A segunda dica ainda de Clarice Lispector é esse livro, A Hora da Estrela. Eu acho esse livro muito emblemático. Eu gostei muito de alguns outros livros que ela escreveu, que são realmente muito difíceis de você entender, sabe? Mas eu acho que todo mundo merece ler Clarice Lispector. Ela tem uns aforismos assim que é de uma pessoa sábia que passou por muita dor, ela perdeu a mãe muito cedo, o pai faliu, ela tinha uma história de vida sofrida, mas sempre muito preocupada com a educação, a família sempre muito preocupada com a educação. E esse livro foi quando ela decidiu assim, me acham tão difícil, eu vou escrever uma coisa fácil. E ela escreveu A Hora da Estrela, conta a história da Macabea, é uma nordestina, retirante, que perde tudo. É uma mulher, assim, tão miserável, que você, assim, ao mesmo tempo você ri dela, mas você também tem pena dela. Ela mora num cubículo no centro do Rio de Janeiro. Ela se apaixona pelo Olímpico de Jesus, que é o cara que trai ela. E a Macabeia é interessante porque ela é uma pessoa tão desgraçada na vida que ela acha que é normal, assim. Ela sofreu tanto, ela tem uma vida tão horrorosa que ela realmente acostuma que essa é a vida horrorosa que ela tem pra viver e ela nem se dá conta do tamanho dela no mundo, assim. Ela acha que ela não existe, ela nem se dá conta da existência dela, é assim que o livro é descrito. É um livro bem fininho, ó. Você lê assim numa sentada, tem 80 e poucas páginas. 87 páginas, ó. 87 páginas, bem fininho, curtinho, mas é um livro assim pra você conhecer o outro lado da Clarice, porque se você ler a Paixão Segundo GH, se você ler outros livros dela, você vê que é uma leitura assim mais fechada, tem muito dela nos outros livros. Esse aqui é uma coisa assim muito oposta, parece que ela decidiu, quer saber? Vou escrever um livro muito diferente, a história da Macabea. É interessante, assim, porque existem muitas macabeias por aí, eu acho, de mulheres que não se dão valor e que acham que a vida delas é sofrer, sofrer, sofrer. Talvez lendo esse livro ela vai pensar, vai se identificar, né? E, enfim, sofrer não é destino de ninguém, né? Hora da Estrela, Clarice Lispector. E já que a gente está falando de Clarice, se você quiser conhecer mais sobre a obra, sobre a vida dessa mulher tão incrível, eu recomendo esse livro, Clarice, que é do Benjamin Moser. É um assim. Sabe aquele livro que você pensa, uau, esse cara teve muito trabalho para pesquisar? É esse livro. Porque a Clarice, ela não deu muitas entrevistas, a Clarice, ela fez muita coisa, mas ela não era muito acessível às pessoas. Uma coisa interessante, ela atuou como jornalista desde muito nova, assim. Ela casou com um diplomata, então ela morou em vários países da Europa, morou nos Estados Unidos. Só que ela tinha uma ansiedade muito grande de produzir, de escrever. Ela era lida no tempo dela, mas ela não era muito celebrada. Ela tinha uma coluna em que ela assinava com outro nome, com o sobrenome Palmer, Ellen Palmer.
e que ela dava dicas para as mulheres, ela dava dicas de como cuidar da casa, de como se vestir, de como ser melhor. É muito interessante quando você lê esses recortes, aqui tem alguns trechos dele, para você ver que era uma mulher assim super à frente do seu tempo, mas ao mesmo tempo conservadora em alguns aspectos. Ele é meio grossinho, talvez te desencoraje, mas se você quiser conhecer Clarice, eu li outras 3 biografias a respeito dessa, essa é a melhor, a mais completa. Tem assim um rigor de pesquisa, tem um rigor, ele é muito perfeccionista como historiador e ele é muito claro como escritor. Então, apesar de ser uma coisa muito densa, ele é muito bem escrito, então assim, é muito gostoso de ler. Benjamin Moser, Clarice, uma biografia, indico assim abertamente para você conhecer mais sobre o mundo da Clarice Lispector. Bom, essas são as dicas literárias de hoje, as dicas da Fabi. Clarice Lispector é o nosso tema. 3 livrinhos para você ler, para você pegar na biblioteca, para você ler no seu e-book, no seu e-reader aí, para você ler mais, porque o nosso interesse aqui é que você leia mais, ok? Um beijão e até a próxima semana.